eu sou o Márcio Delgado e este é o Olá Europa. Chegando por aqui, a minha queridíssima Luciana Quaresma. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a falta de mão de obra aqui na Europa. Então, para conversar comigo sobre esse tema muito importante, afinal, falta, emprego em muitos lugares do mundo, mas aqui não está faltando emprego, tá, gente? Aqui está faltando mão de obra. Ela, a minha queridíssima Luciana Quaresma, vem por aqui. A Luciana que está em Lisboa, em Portugal. Bom dia, tudo bem, Luciana? Bom dia, querido. Quanto tempo, né? Quanto tempo você de férias, né? Trabalhando aí nas Olimpíadas de Tóquio. Isso que eu ia Temos que falar, fazer, não foram inclusive, bem férias, não, mas temos que fazer, aliás, uma live para falar dessa experiência maravilhosa, né, Luciana? com certeza, porque foi mesmo, foi uma experiência incrível, não só por ter sido os Jogos Olímpicos, né? Mais um que eu tive o prazer de poder participar, o privilégio, mas porque foi uma Olimpíada muito diferente de todas as outras, porque foi no meio de uma pandemia, né? Então, sem público pela primeira vez, mas aconteceu, deu certo, mesmo com tantas variantes, tantas coisas complicadas. Então foi uma experiência assim realmente que marcou. Então a gente com certeza tem que fazer uma live sobre isso. Mas então, Luciana, já entrando no nosso tema de hoje, antes, para que as pessoas entendam um pouquinho o que está acontecendo na Inglaterra. Nós tivemos o Brexit, né, Luciana, como você sabe, e devido ao Brexit, devido à saída da Inglaterra, do Reino Unido, né, desse grupo que forma a União Europeia, não foi possível, na verdade, continuar com as mesmas leis, com as mesmas coisas, inclusive com a mesma mão de obra. Ou seja, muita gente que vinha, né, de outros países trabalhar aqui ou vice-versa, está tendo problema também no carregamento de comidas, trazer comida de um país para outro. Como é que está isso em Portugal, Luciana? Também não está fácil não, Márcio. E essa coisa que você estava falando também da questão da mão de obra, né? Falta de mão de obra. Aqui também tem falta de mão de obra em vários setores, Uhum, principalmente os setores que muitas pessoas consideram subemprego, que eu acho horrível essa palavra, inclusive, né? verdade, Porque emprego é emprego, trabalho é trabalho, e existe necessidade de mão de obra em todas as áreas, né? E justamente nessas áreas que as pessoas têm quase um preconceito, eu diria, existe ainda uma necessidade maior e uma falta de mão de obra. E, por exemplo, na restauração, que agora aqui em Portugal reabriu, em Londres também, quer dizer, na Inglaterra também já reabriu, os restaurantes estão abertos, hotelaria, etc. Existe uma falta de mão de obra incrível. Inclusive, eu vi aqui que está aqui na nossa live, a Violeta Seixas, que trabalha comigo no Restaurante Eleven, a gente faz a parte de eventos do Restaurante Eleven, e ela também é da parte de recursos humanos. Ela seria ótima até se ela pudesse comentar aqui alguma coisa, porque ela é do recursos humanos, e ela sabe muito mais do que eu, até porque ela vive isso no dia a dia, a dificuldade de conseguir mão de obra, por exemplo, para a restauração aqui em Portugal. Quando a gente fala restauração aqui em português de Portugal, é justamente essa parte toda de restaurantes, eventos, ou seja, essa mão de obra aqui é muito difícil de encontrar. Inclusive, uma mão de obra qualificada ainda mais difícil. Mas, assim, ou seja, existe uma falta mesmo de mão de obra nesse setor. Então, assim, por exemplo, tem muitos brasileiros que às vezes vêm para cá e nem têm experiência nisso, mas acabam entrando nessa área, nesse mercado, porque é um mercado onde tem é, oferta de trabalho, entendeu? isso. E É. como é que é aí Na também? É a mesma Inglaterra é um coisa? pouco mais complicado, porque o brasileiro que chega, que não fala a língua ainda, é difícil encontrar um trabalho trabalhando, por exemplo, na recepção de um hotel ou em um restaurante. Como é que você vai, por exemplo, tirar os pedidos, né? Atender as pessoas? Então, isso se torna um pouco mais difícil, uma barreira a mais, né? Para o brasileiro que está acabando de chegar, que ainda, né, não sabe muito inglês, ou sabe umas coisas bem básicas, como perguntar o preço de uma coisa, ou pegar um ônibus, mas não sabe, por exemplo, se alguém fizer uma pergunta mais complexa sobre um cardápio, sobre um menu, sobre uma carta.
né? As pessoas não vão conseguir responder porque acabaram de chegar, então você ainda está se adaptando. E o problema é que as pessoas que estão aqui há mais tempo, ou as pessoas, Luciana, que nasceram aqui, que falam inglês como primeira língua, eles não querem esse tipo de serviço, não é para ser subemprego, não. Os ingleses até gostam de trabalhar nessa parte de hotelaria, nessa Ah, parte de é? contato com as pessoas. Só que eles gostam de trabalhar nas coisas mais chiques, mais assim, sofisticadas, porque esses lugares mais finos, mais da alta categoria, eles pagam melhor, pagam muito bem e as pessoas dão mais gorjetas. Já nos lugares assim, por exemplo, se você for trabalhar num café, numa rede de café ou no McDonald's, por exemplo, eles pagam o mínimo, que é por hora aqui, né? Cerca de 8,70, 8 libras e 70, o que é muito pouco, Luciano. Ou seja, Mesmo que você 8 libras trabalhe e 70 é o mínimo que eles pagam aí na a um Inglaterra. adulto, a um adulto. E você que ganha por hora. Acontece também que foi aprovado aqui, isso antes da pandemia, tá, Luciana? Isso não é relacionado com a pandemia. Foi aprovado pouco antes da pandemia um sistema de contrato de trabalho que é por hora. Por exemplo, antigamente, para empregar uma pessoa, era um pouquinho parecido com o Brasil. Depois de um tempo, acho que 3 meses, você, além de ter dificuldade para demitir, você também tinha que fazer, por exemplo, mesmo que você decidisse fechar o restaurante por 3 dias, ou você não tivesse trabalho suficiente para o seu time, para a sua equipe, se eles fossem contratados, você ia ter que pagar. Afinal, eles estavam ali disponíveis para você. Agora, com esse sistema de horas que foi introduzido pouco antes da pandemia, Luciana, as empresas, nesse sistema de restauração, por exemplo, só te chamam quando tem serviço. Ou seja, quando elas não querem te chamar para nada, ou não tem serviço, ou acha que dá para fazer com 5 funcionários ao invés de 7 ou de 8, 3 ou 4 pessoas vão ficar sem trabalhar e não vão ganhar ajuda do governo, porque como você, tecnicamente, você trabalha para uma empresa, mas você só ganha pelas horas trabalhadas. Este é o grande problema. Além de pagar pouco, Luciana, nesse ramo dessas profissões, por exemplo, motorista de caminhão, que faz entrega, restaurante, gente que trabalha assim em eventos, na portaria de um show, ou numa casa de eventos, casa de shows, né? Estádio de futebol. Essas pessoas ganham por hora e tem um sistema agora que as empresas só são obrigadas a pagar as horas que elas precisarem que essas pessoas estejam lá disponíveis para ela. Ao mesmo tempo, essas pessoas são obrigadas a ficarem disponíveis em casa esperando pelo chamado. Ou Você não seja, pode. não é correto, né? Porque a pessoa acaba por ficar presa, não está ganhando, porque no fundo está de stand-by, porque está de stand-by não está ganhando. E fica esperando que o chamem realmente, e aí sim começa a contar como hora paga, né? Agora, Quando não é. aqui em Portugal, o setor, por exemplo, da restauração, ou mesmo na cozinha, ou seja, que se trabalha muito e também tem muita oferta aqui, como cozinheiros, né, chefes, etc., até o salário é um pouco melhor. Só que assim, Bacana. são horas e horas de trabalho. E o que acontece é que normalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, a gente vê muito isso, né? Na restauração as pessoas ganham bem. Por quê? E ainda por cima, você trabalha por turnos. Aqui normalmente não são turnos. A pessoa trabalha de manhã, começa de manhã, termina lá para as 3 ou 4, e depois tem um intervalo de 3 horas, mas que nessas horas as pessoas não podem fazer absolutamente nada, porque você vai fazer o quê? Né? Entre o horário do almoço e do jantar, você não tem muito tempo, porque depois essas pessoas têm que voltar às 6, 5h30, 6, e ficam até às 11, na cozinha, por exemplo, e é non-stop. Né? Então, assim, comparativamente aqui em Portugal para outros salários, até se ganha bem, vamos dizer assim, até eles têm um bom salário. Só que assim, mais de 1.000 euros, 1.000 e tal euros, que para Portugal é um bom salário. Só que assim, essas pessoas basicamente também não têm vida, né? Porque você está o dia inteiro na cozinha. Então, para quem tem filhos, então é super complicado. É complicado você não ter como levar, buscar, depois de ter um horário até super tarde da noite. E a mesma coisa para quem serve mesa, que como eles chamam, os empregados de mesa, que são os garçons, né? É a mesma coisa. Normalmente não trabalham por turnos. Trabalham de manhã, terminam o serviço do almoço, depois voltam para o serviço do jantar. É super complicado. Ganham bem para o salário em Portugal? Sim, mas também é uma carga Bem horária de trabalho puxada, né? É uma muito carga bem puxada, puxada. muito puxada, muito E, puxada. Luciana, tem um outro fator aqui na Inglaterra que está contribuindo para que
esse monte de vagas estejam abertas e as pessoas talvez até se perguntem, mas como? Teve pandemia agora, muitos lugares foram fechados, empresas não reabriram, quebraram mesmo, né? Como é que está sobrando vaga? A questão é o sistema, Luciana. Aqui existe, você talvez tenha visto, passou aqui em vários países da Europa, programas, séries de TV mostrando como é o sistema de benefícios do governo aqui na Inglaterra. E às vezes, Luciana, por exemplo, se você tem um filho, dois filhos, vale mais a pena você ficar em casa recebendo só a ajuda do governo do que você pagar uma escola e uma creche para que essas crianças fiquem Com sendo certeza. cuidadas enquanto você está trabalhando. Ou seja, porque o sistema ainda é muito polêmico, as pessoas que estão muito bem no sistema, no sentido de estão em casa cuidando das crianças, entre ficar em casa cuidando das crianças e ir trabalhar para ganhar o mínimo por hora, como eu falei, Exato, exatamente. aí Não as pessoas compensa. não compensa, Luciana. Então, assim, é isso que está sendo muito discutido recentemente, E a gente porque estava falando sobre a falta de mão de obra, e aqui o Casal Lisboa, que inclusive eu vou fazer uma live com eles. é É um site muito interessante, até para quem. Aqui no Instagram, uma página muito interessante, porque eles estão sempre dando dicas. Eles moram aqui em Portugal, é um casal, e dão várias dicas, assim, dicas super importantes, inclusive disso, de como é que consegue um emprego, como é que faz para ter equivalência do diploma, como é que faz para tirar o número de utente, que é o número que te dá direito a usar o sistema de saúde público aqui de Portugal. Enfim, eles estão sempre dando várias dicas interessantes, sempre trazendo também, como a gente, notícias importantes da Europa, eles focados aqui em Portugal. Então, é uma página que vale a pena a gente ver. Eu vou estar fazendo uma live com eles e acompanhar na sexta-feira. E ele colocou aqui uma coisa interessante, que ele escreveu assim, a falta de mão de obra para subemprego, né, como a gente estava dizendo, que as pessoas consideram subemprego, que eu acho um absurdo, é emprego, mas para esses setores que a gente estava falando, e também para qualificados também há falta de mão de obra. E ele falou bem, que é na área de TI, né, de IT, tecnologia de informática. informática, é uma dessas áreas que tanto, inclusive, que os brasileiros que têm experiência nesse setor, que são desse mercado, conseguem bons empregos aqui e é uma área que se paga bem aqui em É Portugal. bem remunerada essa área. Bem remunerada, acredito que na Inglaterra também, que acho que isso é uma coisa assim, geral, né? No mundo todo, é uma área que se paga bem, é um mercado e que tem sempre trabalho. E aqui em Portugal, falta mão de obra nessa área. Então, portanto, quem está assistindo a gente e é dessa área de TI, aqui é um lugar, assim, tipo, quase um hub, assim, porque tem muita vaga, cada vez mais dentro desse mercado e tem sempre oferta. Para as pessoas entenderem, a Luciana citou Portugal como sendo Lisboa como sendo um hub de tecnologia. Além do mundo ter se tornado digital, para vocês que estão em casa, estão no Brasil, por exemplo, entenderem a importância de Portugal no cenário global de tecnologia, durante 10 anos, Portugal tem sediado o Web Summit. E recentemente, quando digo recentemente, é pouco antes da pandemia, eles renovaram o contrato, ganharam novamente o contrato por mais 10 anos, sediando este que é o maior evento de tecnologia do mundo. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que vêm falar no palco desses eventos são os fundadores de Facebook, de YouTube, do de Twitter. Booking.com, Isso. Airbnb, etc. As grandes empresas do mundo passam por esse evento, que é anual, sempre no mês de novembro, geralmente na primeira semana de E que novembro. nós cobrimos todos os anos, né, Márcio? Pois é. E vamos nos encontrar esse ano lá, se Deus quiser, porque ano passado foi virtual. Pulamos o ano passado porque foi virtual, né? Esse ano vamos se Exato. encontrar lá. Mas então, quem tivesse, como a Luciana bem lembrou, quem estiver assistindo a gente e for dessa área de TI, de tecnologia de informática, é uma área em expansão não só, né, na Europa, ou em Portugal, ou em Lisboa, mas no mundo todo. Então, sempre vai haver, o mundo está cada vez mais digital, né, Luciana? Eu acho que sempre vai haver expansão, né? Criação de é uma hábitos, área para quem quiser, ou seja, quiser sair do Brasil, por exemplo, para vir para Portugal, e acredito que na Inglaterra seja a mesma coisa, né, Márcio? Mas aqui, como lembrou bem o Casal Lisboa, realmente é uma área que está sempre precisando de mão de obra. E ele falou também aqui uma outra coisa interessante, a maioria dos empregados aqui, até mesmo para trabalhar como atendente de balcão, é preciso ter conhecimento em outras línguas. E isso é uma coisa importante que ele está falando, porque foi o que você disse também. Aqui
a maior parte das pessoas, até tipo, nesses trabalhos que a gente estava citando agora, que as pessoas acham que não precisa de nenhuma qualificação, precisa sim. E normalmente um requisito assim, importante é que se fale inglês. É. Né? Até porque aqui Lisboa é um lugar que recebe muitos turistas, nos cafés, restaurantes, qualquer lugar, até no posto de gasolina, onde você for, as pessoas precisam de falar inglês e se comunicar. E a maioria dos portugueses fala inglês. Então, assim, para um brasileiro ou um estrangeiro, né, que venha de um outro país, no caso do Brasil, por exemplo, vem e não fala inglês, já vai estar em desvantagem em relação aos próprios portugueses ou outras pessoas que falam outras línguas. Francês também, muitos portugueses falam francês porque aprendem também nas escolas e os portugueses são excelentes em línguas, é muito interessante. Eles falam vários idiomas, falam bem, aprendem na escola pública muitas vezes, não tem cursinho, nada disso, quer dizer, podem fazer ou não, mas normalmente o inglês que eles têm aprendem nas escolas portuguesas e falam bem, falam bem. Você já esteve aqui em Portugal algumas vezes, você sabe, falam bem inglês, onde você vai consegue se comunicar. Então, assim, é uma desvantagem para os brasileiros que não falam português, inglês ou outra língua, que vem para Portugal. Porque, assim, aqui isso é um requisito, entendeu? E dependendo da área, Luciana, por exemplo, eu vou muito na área do Algarve. Se você for no Algarve, todo mundo que trabalha nessa linha de frente, seja atendente, um garçom, todo mundo fala inglês, porque é uma área que tem muitos ingleses, alemães, é uma área turística. O Algarve, o sul de Portugal, que é mais quente, tem muita praia. Ou seja, eu acho que os hotéis, restaurantes, nem dão emprego se você não falar inglês, porque o cliente que vai nesses lugares não são de Portugal, são pessoas de fora. 75%, 80% da clientela é de fora. Então, se o funcionário não consegue se comunicar, você não vai conseguir servir uma comida, uma bebida, não é, Luciana? Exatamente. Por exemplo, mesmo aqui no Eleven agora, que é um restaurante Estrela Michelin, né? Nesse que Isso, eu faço a em parte de eventos. Lisboa. Em Lisboa, aqui no Parque Eduardo VII. A gente agora estava precisando de um exemplo. Precisando agora de uma hostess para receber as pessoas à noite e fazer o trabalho de hostess. E é necessário que fale inglês. Não tem como, entende? Tipo, até porque vai atender um telefone. Nós temos muitos estrangeiros lá. Vai atender um telefone, até para fazer uma reserva, você precisa falar inglês. Entendeu? Ou francês, pelo menos, mas o inglês é fundamental. O inglês é assim, é fundamental, porque mesmo que a pessoa, de repente, não fale francês, mas ela fala inglês, ela vai conseguir se virar, né? Com o cliente que fala francês, que também vai conseguir se virar no inglês. Mas, assim, é muito importante. Então, assim, isso em todas as áreas aqui em Portugal. Então, mesmo no TI, eu acredito que, não é minha área, né? Mas eu acredito que numa seleção, tendo vagas, quando um candidato né, entrar na seleção dessa vaga, se não falar inglês, também vai ser complicado, porque vão ter candidatos, ainda mais próprios portugueses, que falam inglês. Então, assim, acaba por ser complicado se a pessoa não tiver, pelo menos, o inglês como um idioma além do português. Adicional. Até porque áreas como tecnologia digital é uma área que está sempre mudando, muita coisa, tem muito curso, muitos updates acontecendo. E esses updates geralmente vêm dos Estados Unidos, que é onde tem, né, os grandes campos de tecnologia, de informática, Exato. Os grandes hubs. Então, toda a informação que surge, as novas coisas, lançamentos, updates, cursos, programas, plataformas, apps, tudo começa em inglês. Então, essas pessoas que não falam inglês vão saber, por último, de todas as novas inovações, né? Quando traduzirem, fizerem uma matéria, traduzindo. Ou seja, você acaba ficando por último na fila nessa área. E, aliás, pegando carona no TI e já fechando, né, a nossa linha de raciocínio hoje sobre essa falta de mão de obra na Inglaterra, Luciana, eu acho que um dos fatores que também... Na Inglaterra e em Portugal. E em Portugal, né? Eu acho que um dos fatores que tem contribuído para isso indiretamente, embora as pesquisas ainda não tenham mostrado dados sólidos, um dos fatores que contribuiu é porque o mundo mudou. E as pessoas, Luciana, mais do que nunca, se elas puderem trabalhar remotamente, elas vão optar por trabalhar de casa. Então, TI é uma área, por exemplo, que você pode trabalhar do computador. Muitas vezes não precisa todo dia trabalhar no computador do escritório. Se o mesmo computador você tem em casa, tem um programa ligado com a empresa. Já essa mão de obra que a gente está falando, pessoal, na Inglaterra, por exemplo, que a Luciana falou que são subempregos, que são super importantes, mas infelizmente são classificados assim.
São E os que não, empregos que atenção, e que não gostamos não gostamos de ser não é não somos subemprego, isso. É. é trabalho, é Mas, emprego, né? Luciana, esse tipo de trabalho, hoje em dia, depois dessa pandemia, eram os trabalhos para ser mais bem pagos. Por exemplo, uma enfermeira não pode trabalhar com um paciente de casa, uma atendente de um balcão de uma farmácia não pode atender de casa, Com uma certeza. moça que trabalha num restaurante servindo uma mesa não pode servir uma mesa através do YouTube ou da internet. São trabalhos presenciais que você tem que estar lá todos os dias de corpo e alma assim pronta, né? Para reclamação, para gente de mau humor, para cliente Não, difícil, e é um trabalho que exige experiência, que exige treinamento, que é exige experiência, né? Quer jeito dizer, de lidar com o público. exatamente, não é qualquer um que pode Não, chegar e até mesmo, por exemplo, carregar uma bandeja, servir uma pessoa, não é? Quer dizer, acaba por as pessoas acharem que é um trabalho que não precisa ser qualificado. Não, não, é um trabalho qualificado como qualquer outro. aqui tá faltando muito na Inglaterra também, Luciana, motorista de ônibus. E o motorista de ônibus até tem um bom salário É, para Portugal, né? Que a pra, gente sabe que tem os salários mais baixos da Europa, o que é uma vergonha. é. E que é uma pena. E são trabalhos, principalmente esse trabalho de linha de frente, né, Luciana? Independente de pandemia, de feriado, de dia santo, de Natal, de Ano Novo, essas E tem pessoas que estão sempre continuar, trabalhando. O são mundo não para. primordiais, né? De primeira necessidade, quer dizer. Isso. E é E a por isso gente viu isso durante a pandemia. viu muito, Luciana. E tem faltado mão de obra aqui, viu? Bastante. Então, para quem tiver, né, gente, pensando em vir aqui para a Europa, seja para Lisboa, Portugal, seja Londres, na Inglaterra, ou qualquer outro país daqui, né? Você que é brasileiro, que de repente está em outro país já da Europa e quer mudar de um país para outro, ou está no Brasil e quer vir para cá, fiquem de olho nessas vagas, assim, até porque o que eu acho, Luciana, todo emprego é digno, e você às vezes começa assim, limpando o chão, limpando uma mesa, servindo uma pessoa, aí aparece uma outra oportunidade, depois uma outra oportunidade, não é? Então, Claro, embora não sejam tão bem remunerados e tão bons, se está sobrando vaga e tem vaga e você consegue passar numa seletiva, por que não? Para começar, claro, né? e eu acho que isso que você falou é importante. Para quem está acompanhando a gente, principalmente os brasileiros, mas ou que estão em outros países da Europa, ou que estão no Brasil e querem sair do Brasil, querem mudar de vida, ou querem mudar de algum país na Europa, que já estão para cá, para Portugal e Inglaterra, que é, né, onde nós estamos, então a gente pode falar com mais propriedade. Assim, não deixem de procurar, porque há muitos empregos nesses setores, principalmente de hotelaria, restauração, isso que o Marcos falou na Inglaterra, por exemplo, motoristas de ônibus, e eles oferecem treinamento. E tem um bom salário, acaba por ter um bom emprego. E pronto, pode ser uma forma de começar uma vida nova no outro país. A área de TI, né? Tecnologia informática também tem, e é muito bem pago aqui em Portugal, portanto, acho que no mundo inteiro. Portanto, assim, são pequenas dicas que a gente está dando, assim, que basta vocês, de repente, entrarem numa pesquisa um pouco mais profunda e vão conseguir encontrar várias oportunidades dentro desses setores. Só lembrando, para a gente encerrar o programa de hoje, pessoal, esse tipo de trabalho, por exemplo, TI eu não tenho certeza, porque já é uma área um pouco mais especializada, mas empregos como, por exemplo, uma camareira, uma recepcionista de um hotel, uma atendente de mercado, por exemplo, uma caixa de supermercado, esses empregos não vão dar visto para você, tá, gente? Porque o que acontece? Como tem muita gente que pode fazer esse tipo de trabalho no país, embora esteja faltando pessoas que queiram fazer, que queiram realmente pegar essa vaga, é um tipo de vaga que qualquer pessoa sem uma especialização ou um curso superior pode fazer. O que quer dizer que as empresas geralmente Não vão dar requisitam vida. visto para quem é, por exemplo, um médico que está vindo, ou um engenheiro civil. E é caríssimo, Luciano. Por exemplo, há uns 10 anos atrás já custava cerca de 6 a 7 mil libras para a empresa. Era uma taxa que a empresa tinha que pagar. Isso já há uma década atrás. Hoje eu nem sei quanto custa mais. É muito caro para a empresa que está solicitando visto para o funcionário. E demora, e é um processo Demora, isso que eu ia longo. falar. É um processo lento e que, ao final, se for recusado, a chance de recusado é muito alta, se não for uma pessoa qualificada que o país precisa,
que venha para cá para trabalhar, mesmo que seja para trabalhar para o privado e não para o governo, a chance de ser recusado é muito alta e a empresa que tentou esse visto não recebe esse dinheiro de volta. Ou seja, é uma taxa cara, alta, um processo longo e demorado, e esse dinheiro não retorna para a empresa se o Home Office, que é o departamento de vistos, né, de imigração inglesa, por exemplo, recusar o visto. Por exemplo, se você uma empresa diz, eu quero trazer uma faxineira do Brasil. Não, você não vai trazer uma faxineira do Brasil para trabalhar em Londres, porque qualquer pessoa pode fazer faxina em Londres. E já Porque existem vários normalmente imigrantes que podem fazer justificar, isso. né? Você tem que justificar porque que também, por exemplo, nos Estados Unidos é assim. Você tem que justificar porque que está trazendo uma pessoa de fora e não alguém do próprio país para Mesmo pagando, ocupar não é aquela só vaga. pagar e trazer, gente. Isso me aconteceu quando eu trabalhava comecei a trabalhar na ESPN, eu trabalhava no Sport TV no Brasil, no Rio, e a ESPN me levou e me deu o visto de trabalho. Foram 4 meses de processo para conseguir o visto de trabalho, que era o H-1B, eu lembro até hoje é o H-1B, que é um visto para trabalho. A ESPN conseguiu esse visto, mas teve custos com advogados, etc, etc. Demorou esses 4 ou 5 meses para sair o visto. Mas eles tiveram que justificar por que estavam me levando. No meu caso era fácil, porque eu estava indo como narradora e apresentadora para falar português do Brasil e falar sobre esportes. Isso. Portanto, não foi difícil eles justificarem e me levar, né, trazer, ou seja, do Brasil para os Estados Unidos. E depois, para conseguir o Green Card, foi a mesma coisa. Eles tiveram que provar que ninguém americano teria as minhas qualificações para poder ocupar aquela vaga. O que também no meu caso foi fácil, ou seja, mas há outros empregos que não é tão fácil para a empresa justificar trazer um funcionário de fora. Então, assim, isso que você falou é importante as pessoas também levarem em consideração. Para conseguir um visto através de uma empresa tem que ser um outro processo. Outro a gente está falando outro mais tipo de fácil. trabalho. Caso você já tenha um visto, seja português, por exemplo, tenha família portuguesa, já tem sua cidadania portuguesa e quer vir para Portugal. E está pensando em mudar de área, quais são os empregos mais fáceis de conseguir? Essa área acaba por oferecer bastante vagas, né? Isso que nós falamos aqui. Agora, se for para uma coisa mais especializada e não tiver já cidadania portuguesa ou inglesa, aí teria que ir para o processo de uma empresa dar o visto, e é todo esse processo bem mais complicado, bem mais demorado, e que não é qualquer empresa que está disposta a pagar, a fazer. É verdade. Bom, pessoal, obrigado por hoje. Luciana, foi bom, né, conversar um pouquinho hoje Foi sobre... ótimo, eu estava com saudade dos nossos papos. Também estava com saudade de conversar um pouquinho com você e de falar saber... aqui no Olá Europa, temos mais Olá Europa nos próximos dias, fiquem atentos, pessoal, na nossa página aqui do Instagram, na nossa página do Facebook também, que a gente tem bem mais seguidores no Facebook, né? Que no Instagram o pessoal tem que começar a seguir a gente também. É verdade, Tem mais de 1.000 seguidores no Olá Europa do Facebook, começamos o canal tem pouco tempo, temos que ter mais seguidores aqui também no Instagram, pessoal, manda aí para os amigos, para a família. E, pessoal, mande sugestões também, tá? Também. Mande sugestões, porque às vezes a gente fala de um tema, acha que é importante, como o tema de hoje, por exemplo, né? Essa falta de mão de obra, tanto em Lisboa como em Londres, mas de repente tem aquele tema que não passou pelo nosso radar, nem da Luciana, nem o meu, alguma coisa, né, Luciana? Que... A gente até quer sugestões, gente. Temas isso, algo que possa ajudar você, que a gente possa pesquisar e trazer essa informação, porque às vezes a sua dúvida vai ajudar também a responder a dúvida de várias outras pessoas, né, Luciana? Com certeza. E eu aprendo muito, às vezes, também com as dicas que as pessoas mandam, temas que as pessoas querem que a gente debata. Eu vou fazer pesquisas e acabo aprendendo várias coisas que nem eu sabia. Eu também. Isso, eu lembro que a gente fez um programa, que eu aprendi tanta coisa, um programa sobre como comprar casas, ou as áreas mais caras, por exemplo, né? Assim, a gente até entrevistamos a Flávia Mota. Flávia Mota, que é uma agente imobiliária excelente aqui em Portugal, brasileira. Quem quiser, inclusive, pode entrar em contato com ela, porque ela realmente vai encontrar a sua casa. E ela nos deu dicas excelentes, né? Sobre como comprar casas, valores, etc. Então, foi também assim, bem interessante. E, gente, isso está tudo na nossa página do YouTube. Estão lá todos os programas antigos. Vocês podem ir lá consultar. Tem várias informações importantes e interessantes para quem quer saber. São 30 programas que já está lá. Já tem 30 programas, 30 programas lá, Luciano. Dá para assistir bastante, né? Vai lá, pessoal. Vai lá. Tem coisas interessantes. São programas... Muitos têm entrevistas também com pessoas que vão agregar, com certeza. Então, trazendo informações importantes em vários setores, em várias áreas. Pessoas super interessantes que têm coisas legais para contar. Então, vão lá na nossa página do YouTube do Olá Europa. Pessoal, tudo de bom para vocês. Um ótimo Márcio, dia. Um grande beijo.
Beijo, beijo, Obrigada beijo. a todos, pessoal. E Valeu. até o nosso próximo Olá Europa. Até lá.